E aí eu passo para ti aí, o Jusemar, o que tu acha, cara? Será que acabou a impunidade ou só estamos colocando o bode na sala em relação a essas prisões que foram decretadas durante essa semana? Pois é, Cristiano. Boa pergunta, né? E olha que engraçado, né? Isso, como que às vezes, coincidência ou não, né? Os temas que a gente acaba escolhendo aqui para os nossos contrapontos, eles acabam tendo certas intersecções, né? Umas ligações interessantes. Porque, veja, estávamos falando sobre drogas, né? E a questão da prisão, das drogas, em torno do consumo de drogas, do encarceramento, né, de como que, infelizmente, esse tipo de criminalidade, né, ela é direcionada para determinados nichos sociais, e como que muitas das vezes a gente vê aquele discurso, né, de que tem que prender mesmo, porque não tem que ter tolerância zero. Porque tem muitos que dizem isso, né? Não interessa se é 1 grama de droga ou se é 1 tonelada, tem que ser preso, tem que ser punido e por aí vai. E as pessoas repetem, às vezes, esse discurso sem perceberem, né, que por vezes estão reproduzindo uma determinada ideologia, uma determinada visão, né, de mundo onde só o pobre, né, aquela classe mais desprivilegiada é atingida e sofre as consequências maiores, né, da atuação do Estado. Agora, isso que nós estamos vendo aí, isso realmente é um crime de grande proporção e que esse sim mereceria esse rigor, né, na apuração, na punição, e para que ficasse de exemplo para toda a sociedade. Porque nós estamos falando aí de um grande conglomerado empresarial, estamos falando de indivíduos que individualmente, cada um deles tem condições, não tem desculpa, Cristiano, para dizer que eu não sabia, eu eu ouvia lá o contador. Não interessa. Se você ouvia e tinha confiança no cara, não foi você que nomeou. Né, ou o responsável é o que a gente chama em direito de culpa in eligendo. Você escolheu. Sim, foi o Beto Sicupira que indicou o Gutierrez. Assim como foi ele que indicou também o Sérgio Rial. Seu subordinado, né? Então, todo mundo sabe como que funciona essa cadeia de comando, né? E todo mundo sabe também como que muitas das vezes os executivos, eu estava lendo, né, sobre a personalidade desse Gutierrez, que ele era um cara difícil de lidar, era um sujeito que falava e mandava e não sei o que lá, né? Então, quer dizer, a gente sabe também que esse tipo de comportamento é muito comum no âmbito empresarial, né? Às vezes o sujeito ele recebe lá um memorando, um relatório que ele talvez desagrade ou não concorde, e aí ele manda o sujeito fazer daquele jeito que ele quer, porque ele quer que seja assim, porque enfim, ele quer impor a sua autoridade ali, né, dentro da empresa, e enfim, é aquela visão senhor de engenho, né? Ele fala e o sujeito tem que fazer. Então agora vem com essa conversa, né, com essa desculpa. É claro que tudo isso precisa de prova, né, tudo isso precisa de evidências, né, para que seja responsabilizado. Eu também não vou ser aqui leviano, né? Inclusive eu tenho um dever profissional como advogado de não me emitir muitas vezes opiniões sem conhecimento a fundo de uma determinada causa, né? Então assim, preservado o direito, né, da sua defesa, enfim, né, a presunção de inocência, tudo isso tem que ser demonstrado, mas é difícil crer, né, é difícil a gente acreditar e concordar, né, e aceitar com esse tipo de argumento, né, diante de tudo, diante dos números, diante das consequências que tudo isso traz. Então, assim, em princípio, e relacionando com o tema que nós tratamos anteriormente, aqui sim nós temos um caso que de fato merece a devida atenção dos órgãos de controle, dos órgãos de fiscalização e do aparelho, digamos, repressor do Estado, no sentido de apurar esses fatos, esses crimes, né, claramente que foram praticados, né, envolvendo o mercado financeiro, envolvendo
bancos, né? Ou seja, uma série de áreas, né, importantes da sociedade brasileira, e, claro, para que se dê, né, o devido tratamento, se for o caso, criminal a esse caso. Esse sim mereceria, né, então, esse rigor que tanto se cobra, né? Mas, infelizmente, a gente vê, né, a impunidade quando se trata, né, da elite brasileira, dos grandes barões, né, como diz o Ciro Gomes. Infelizmente é essa a realidade com a qual a gente tem que lidar. Como você mesmo falou, na própria CPI, os deputados, eu não lembro agora se era mista, né, se era com senadores ou não, depois você corrige, mas estão lá os congressistas brasileiros, nacionais, né, brasileiros, os nossos congressistas, já de antemão, de uma certa forma, né, passando ali um paninho, né, para não dar maiores consequências para esse tipo de fraude, né, tão absurda como foi essa, né. Vamos ver agora, né, se tem uma questão também, né, relacionada ao tempo, né, justamente em razão da complexidade. Claro, não é uma coisa que vai ser apurada da noite para o dia, né? Mas eu fico pensando, né, Cristiano, se fosse talvez aí um outro país, né, com um pouco mais de rigor em relação a essas questões, talvez já estivessem toda a cúpula, né? Independente do seu status social, já estaria ali respondendo, né? Estariam presos, ou enfim, estariam realmente, de fato, sofrendo consequências muito mais drásticas do que a gente está vendo acontecer aí, né? Então, né, já que tu tocou no nosso tema anterior, né, veja bem, né, e antes disso eu quero esclarecer, tá? Foi uma CPI, tá? Não foi CPMI, foi uma CPI, tá? Engraçado, né? O nosso Congresso conservador, defensor da família, contra os bandidos, que faz o discurso contra os direitos humanos e tudo mais, que pede sempre o rigor da lei, bem, quando é um tema relacionado à questão das drogas, que nós comentamos aqui há pouco tempo, eles mostram uma intolerância gigantesca em relação, seja o usuário, seja o traficante, ou seja lá qual for a outra figura, né? Aí esse pessoal demonstra, né, uma vontade gigantesca de punir. São os leões, né? Uhum. Agora, quando se trata de punir os donos do capital, aí esse pessoal vira gatinho, né? Por exemplo, a gente viu aí, né, o pessoal durante a CPI, como eu disse, eu volto a frisar, no dia que tiveram que investigar pessoas ligadas a que são os 3 grandes bilionários do Brasil, né? Aí esse pessoal disse: não, veja bem, o que nós vamos fazer agora é apenas investigar o caso, mas nós não vamos punir ninguém, a CPI não tem caráter punitivo. Não, e tudo bem, tá certo, não tem caráter punitivo, tá certo. Não é para isso que serve a CPI. O máximo que a CPI vai fazer é investigar o caso e levar isso para as instituições, perdão, né, que são competentes para encaminhar uma denúncia, como por exemplo o Ministério Público, por exemplo, né? Tudo bem. Mas pessoal, esse pessoal não está na empresa, não chegou ontem, tá? Esse pessoal não chegou ontem. Esse pessoal já está há um tempo na empresa, eles tinham, né, um volume de ações grandiosos, então, assim, é impossível imaginar que esse pessoal não sabia o que estava acontecendo. Eu não engulo essa, né? Eu espero que cedo ou tarde, né, ninguém está aqui cravando nada, que os caras têm culpa no cartório, volta a dizer, né? Mas eles precisam saber o que aconteceu, porque eu não vou engolir essa de que eles não tinham envolvimento com nada. Mas enfim, né? Também tem as conveniências, né? Daqui a pouco, a justiça também, olha, não é tão interessante punir esses caras, eles dão emprego, eles são poderosos, eles têm advogado que pode livrar a barra deles. Tem essas coisas, né, pessoal? Cristiano, além do tempo, né, que eles estão à frente da empresa, né,
pelo que está sendo noticiado também na imprensa, né, e nas mídias, desde que estourou o escândalo, né, é que as práticas em si também já eram de longa data, né? Então, de novo, fazendo aqui um link com o tema anterior, se o STF levou 9 anos para poder julgar agora essa questão das drogas, 9 anos, parece que foi em torno disso, será que eu li errado? Mas coincidentemente ou não, foi algo em torno disso, que as práticas vinham se repetindo e essas fraudes sendo feitas, e uma espécie de uma maquiagem contábil, né? Que eles faziam com números, inflando. Então, quer dizer, essa prática era reiterada. Então, quer dizer, é difícil, de novo, mais uma vez, é difícil a gente engolir, aceitar, né, que isso era feito de uma maneira assim tão simples, né? Agora, e aí o Ciro, né, ele destaca, né, ele destacou isso no tweet dele, tá na newsletter, né, que ele acha muito estranha, né, a manifestação do Ministério Público Federal. Basicamente, o Ministério Público ele já livrou, né, a cara, né, desses três acionistas, não, né, mas esses três, qual que é o termo? Seria, sei lá, chefes, não sei qual o termo que eu utilizaria aqui, né? Mas os donos, né? Os donos da porra toda, né? Então, o MPF já os livrou em relação a isso. Agora, deixa eu só fazer aqui um rápido contraponto, né? Aqui eu falo como criminalista, né? É difícil, de fato, infelizmente, né? Em crimes como essa, dessa natureza, dessa complexidade, são os crimes do colarinho branco, né, de um modo geral. Eles realmente são muito difíceis, viu, Cristiano? Porque, assim, no direito penal, você precisa identificar de maneira clara e sem dúvida alguma o envolvimento da pessoa. Então, vamos lá. Eu sou o dono da empresa. Eu tenho uma cadeia de funcionários subordinados a mim, tá? Pode ser, claro, eu não sou empresário, nem sou mega empresário, né? Assim, e eu acho que isso vai de característica individual também. Eu acho que devem ter aqueles caras que são neuróticos, né, de quererem uma planilha clara e detalhada na sua mesa todos os dias. Acho que um cara desse ele não vive, né? Não deve, assim, se ele não surta, sei lá o que ele faz, porque eu fiquei imaginando, né, a quantidade de informações e de decisões que tem que ser tomadas. E é por isso que você, como empresário ou mega empresário, você tem que subordinar, delegar uma série de coisas, né? Então, e assim, sinceramente, eu não acho também, como eu disse, eu não quero contradizer o que eu disse antes, no sentido de que, claro, você é responsável por escolher quem você coloca em cadeia de comando, em gestão, diretoria e por aí vai. Mas, por outro lado, eu também tendo a compreender que determinadas operações elas são tão complexas que pode ser que haja uma certa dificuldade de certos temas ou de certas decisões ou de certos detalhamentos chegarem à sua mesa. E aí você vai que meio que no piloto automático, enfim, né? Às vezes os resultados estão realmente aparentando estarem corretos e por aí vai, né? Eu só quero deixar claro, não estou aqui fazendo defesa, nem nada do tipo. Só estou tentando avaliar também um outro lado e tentando entender como que, infelizmente, a realidade de como esse tipo de crime ou de fraude ela é praticada, ela também dificulta a sua apuração. Para chegar no final também, veja, eu sou o Ministério Público, vai lá, oferece uma denúncia, como foi em casos, eu não vou nem citar nomes aqui, mas casos de corrupção, né, de âmbito nacional, que atingem figuras nacionais, e no final tudo termina em pizza, porque as provas, elas não surgem de uma maneira clara e objetiva como a lei penal exige. Tá? E aí, quando eu digo que a lei penal exige, tem que ser assim, tem que ser rigorosa, tem que ser objetiva, mas dificulta muitas das vezes a alcançar, né, de fato, aquele agente, e é por isso que a gente vê com tanta frequência, né, esse tipo de criminoso, né, do colarinho branco, saindo impune, porque infelizmente, sabe, a natureza desses crimes são, infelizmente, muito difícil. Precisaria de tecnologia, precisaria de
Nós precisaríamos de um sistema judiciário, né, de investigação muito eficiente para poder fazer uma relação clara, objetiva, um nexo causal entre a prática e dizer e conseguir apontar, né, quem é que é o responsável mesmo por isso. Então tem esse lado também, viu, Cristiano? Eu não sei, assim, até quando a gente vai ser obrigado a conviver com esse tipo de coisa, né? Considerando, como nós já falamos aqui, a qualidade do nosso Congresso, o descaso com questões relacionadas à segurança e a crimes de alta complexidade, sabe? Você ir atrás do ladrão de galinha, porque você vai ali, pega o sujeito, às vezes até as penas da galinha estão ali ainda fresquinhas para você apontar como prova. Agora, quando é o dono do galinheiro, ele praticando qualquer tipo de crime, é muito mais difícil, porque ele está muito mais limpinho, muito mais blindado, com muito mais camadas, né, para serem retiradas antes de chegar nele. É difícil.